Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Amanda Lemos, pesquisadora aqui no Instituto Dara, e estarei como moderadora na nossa atividade de hoje. Bom, vamos então iniciar a exibição do documentário A Roda Gira, produzido por Isabel Joffler, com o patrocínio e o financiamento da Skoll Foundation. Eu vou apresentar para vocês os nossos painelistas, mas antes eu queria lembrar que toda a interação, todas as dúvidas, as questões que vocês quiserem compartilhar conosco, fiquem à vontade para fazerem isso no chat e não esqueçam de ativar as legendas para que vocês possam acompanhar aí toda a nossa discussão. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para Gabriel Diamond, produtor de vídeo da Skoll Foundation. Hi, everybody. Good morning, um, afternoon, wherever this finds you. My name is Gabriel Diamond. Pardon my English. Um, Feel free to turn the captions on to have the translation work. Hopefully, that will work for you if you select your language. I'm the filmmaker for the Skull Foundation, and I have this incredible role to get to help tell stories about the organizations that we support, um, and that are in the community. And one of our core values is around trusting those closest to the challenge to be the people who lead the change. And what we realized in the last few years is that should also apply to who gets to tell the story of this change. And too often it's been folks like me based in the US or in Europe traveling around. And so this is a chance to pair local filmmakers with local organizations to tell stories of the people on the ground, doing the work every day, organizing, building trust, healing, educating, all the things that happen to create change on the ground. And so it's an experiment in the truest sense. It's an experiment in trust, in listening, in creativity, in impact. And so everybody here on this call is part of that experiment. This is the moment where we show the world the result of that experiment of what happens when a filmmaker and an organization come together to learn about each other and each other's styles to create something brand new. And so thank you so much for joining us in this. We have an incredible panel of folks, and I'll turn it back over to Amanda. Obrigada, Gabriel. Passo a palavra agora para Andréa Arauz, coordenadora de produção de vídeo da Skoll Foundation. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este gran evento. Soy Andrea Arauz, coordinadora de producción para Video Consortium en el programa Solution Storytelling Project. Este es un gran evento que estamos muy orgullosos y muy felices de que se esté logrando. Es una felicidad ver este documental que muy pronto van a ver, donde refleja la gran historia, el impacto que genera el Instituto Dara, que ha sido un honor conocerles durante más de un año de programa y aquí estamos. Y entonces, muy emocionada. Invito a que a toda la gente que ponga comentarios, preguntas, que aquí estamos para escucharles también. Y gracias, Amanda, por todo esto. Imagina, Andréa, nós que agradecemos. Sem dúvida nenhuma, estamos muito felizes e satisfeitos com essa programação de hoje. Bom, eu passo a palavra, então, agora à nossa presidente fundadora do Instituto Dara, presidente do Conselho de Administração, doutora Vera Cordeiro. É uma alegria estar aqui com vocês todos. A produção desse vídeo é muito importante para a história do Dara. Eu vou falar um pouco por que eu fundei o Instituto Dara, né? Sou médica e trabalhei 20 anos no Hospital Público, Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Quando eu estava na pediatria, eu entendi claramente que a doença era a ponta de um iceberg. Por trás dessa, quer dizer, por exemplo, internava uma menina com pneumonia, mas por trás da pneumonia tinha um pai que praticava violência doméstica, chovia dentro da casa, não tinha comida. Então, a doença era uma forma da pobreza aparecer. Então, eu saí dos muros do hospital, tomei coragem e fundei, em 1991, rifando objetos pessoais da minha casa, o Instituto Dara. O Instituto Dara tem 33 anos e a sua missão é promover saúde e desenvolvimento humano.
Durante esse percurso, transformamos a vida de mais de 100 mil brasileiros no nosso país, e outras organizações se inspiraram e aprenderam conosco em 4 continentes, né, em vários locais, na África, na Ásia, e implementaram essa metodologia que nós criamos ouvindo a quem nós servimos. Por isso que deu certo. Então, isso beneficiou milhares de pessoas em 4 continentes. Nós ganhamos mais de 50 prêmios nacionais e internacionais. E voltando para o painel de hoje, só para dar um dado estatístico, em 2024, mais de 94% das mulheres que nós atendemos aqui no Dara, das famílias que nós atendemos aqui no Dara, foram chefiadas por mulheres, em geral da raça negra. Então, nós precisamos hoje discutir nesse painel o papel da mulher numa sociedade como a nossa brasileira. Nós temos grandes panelistas, né? Cris Pereira, Amanda, doutora Cibele, para discutir, Isabel, nossa querida Isabel, para discutir isso. E, finalmente, eu quero agradecer, como escola Awardee que sou, agradecer a School Foundation por esse filme, A Roda Gira, né? Vocês vão ver famílias interessantíssimas que mudaram sua trajetória, como a Vanessa, como a Ana Paula. Então, eu agradeço muitíssimo a Isabel, que foi a cineasta que filmou, a School Foundation e a todos do Instituto Dara. Muito obrigado. Obrigada, doutora Vera. Vamos, então, agora para uma introdução da exibição. Eu vou convidar, então, a professora Cibele Henriques, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristina Pereira, líder de atendimento do Instituto Dara, e Isabel Assis, gestora de projetos também aqui do Instituto Dara, para a gente fazer um esquenta para a exibição do filme. Enquanto isso, não se esqueçam de mandar suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas no chat. A gente gostaria muito que esse documentário, que esse filme pudesse trazer muitas reflexões e muitas considerações acerca da realidade de mulheres que vivenciam situações de vulnerabilidade e mulheres negras, então, na nossa sociedade. Bom, eu tenho uma pergunta agora para a professora Cibele sobre o protagonismo da mulher em famílias em situação de vulnerabilidade social. Professora Cibele, este documentário é um retrato de dezenas de mulheres que tiveram suas vidas transformadas graças ao trabalho do Instituto Dara. Como especialista em serviço social, a senhora pode nos explicar um pouco mais sobre a situação das mulheres em situação de vulnerabilidade no Brasil? Boa tarde para todos, todas presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar a exibição do documentário e a todos que estiveram aqui conosco. E sem falar, Amanda, é essencial a gente pensar que a pobreza no Brasil tem rosto feminino, né? A gente tem 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres. Desses 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres mães solos, 60% são de mulheres negras chefiando essas famílias, então, negras e periféricas, né? Então, essas mulheres criam seus filhos sozinhas, enfrentam maiores obstáculos para acessar o trabalho formal, moradia digna, saúde, educação e proteção social. Nesse sentido, né, a gente tem, sim, políticas voltadas à proteção social, que são essenciais para a sua reprodução social, mas também ainda há lacunas. Por isso a importância da gente ter, né, projetos como o Instituto Dara, né? Então, além disso, né, a gente vai ter, né, essas mulheres negras, elas têm um protagonismo em contextos de vulnerabilidade, de resistência, né, de uma construção alternativa de estratégias de sobrevivência. Então, sem dúvida, essas mulheres transformam suas realidades todos os dias, mesmo diante de uma escassez que é evidente de recursos e também escassez relacionada a serviços sociais oriundos do poder público. Reconhecer esse protagonismo das mulheres em vulnerabilidade negras e periféricas é essencial para a garantia de políticas públicas efetivas e sensíveis à interseccionalidade e é um passo essencial para pensar na justiça social nesse país. Né? E atividades como o Dara, como o Instituto Dara, em parceria, são fundamentais. Muito obrigada, professora Cibele. Acho que a gente já começou muito bem esse esquenta, né, gente? Agora eu tenho uma pergunta para a Isabel, que é o seguinte, Isabel, por favor.
Você vê em primeira mão como a vida dessas mulheres é transformada ao longo dos anos. Como esse documentário pode ajudar o Instituto Dara a alcançar mais mulheres e ampliar a oferta dos serviços oferecidos? Boa tarde, Amanda, todos e todas que participam deste seminário. Quero agradecer, né? Muito feliz em participar e poder apresentar um pouco do trabalho que o Instituto Dara realiza na vida de tantas famílias espalhadas aí por todo o mundo, né? Mas, Amanda, quando eu percebo, né, que as beneficiárias partilham suas aprendizagens, suas conquistas e transformações, resultado de 2 anos de ações desenvolvidas com as famílias, o alcance dos resultados gerados com base no nosso plano de ação familiar, né, que atua em 5 eixos. Então, nós olhamos para essa família em 5 áreas diferentes, que é a área da saúde, moradia, educação, geração de renda e cidadania, é muito maior, né? Cada vez que uma família atendida, parceiros e instituições compreendem a grandiosidade da nossa tecnologia, maior é o nosso alcance, né? Maior será o alcance dos resultados gerados por essa organização. Então, é muito bom a gente assistir o documentário, né? Eu tive a oportunidade de participar do documentário e perceber que a transformação que ocorre aqui dentro do Dara reverbera na vida dessa mulher, na sociedade, nas comunidades que elas vivem. Então, o alcance é muito importante e é muito grande. Maravilhoso, Isabel. Cristina, por favor, uma pergunta agora para você. O que você gostaria que o público aprendesse ao assistir o curta-metragem? Olá, Amanda. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Cumprimento as companheiras aqui, Cibele e Isabel, Cibele Henriques, Isabel Assis. Muito feliz também com essa oportunidade. Sobre essa pergunta, Amanda, o que eu gostaria, né, que esse público saísse desse lançamento com um olhar mais sensível sobre a realidade enfrentada por mulheres negras, por mulheres periféricas e outros grupos vulnerabilizados. Então, mais do que entender os desafios, é importante reconhecer a força e a resistência dessas mulheres, né? Então, que esse documentário sirva como convite à empatia, à escuta e principalmente à ação, para que possamos juntos construir uma sociedade que seja mais justa, mais acolhedora e mais igualitária. Obrigada, Cristina, pelas suas palavras. Nós convidamos, então, todos agora a assistir a Roda Gira. Me diz seu nome, sua idade, se você tem filhos, se não tem. Me conta um pouquinho da sua vida. Meu nome é Ana Paula, tenho 39 anos. Fui mãe aos 15 anos de idade, tive meu primeiro filho, o Wesley, e aos 17 anos eu tive a Evelyn, né? Então eu tive 2 filhos na adolescência e aos 24 eu tive a minha última filha, que é a Giovana. Boa parte da minha vida eu fui mãe solo, né? Criei os meus filhos sozinha. É uma conquista muito grande, né? Você vê concretizado todo o seu esforço, teu empenho e você chegar sem expectativa de vida e hoje você ter uma casa própria, ter a sua autonomia, ser protagonista da tua história. Então, assim, isso para mim é muito importante. E essa faculdade de serviço social, você paga ela? Como é que você faz? Você tem bolsa? Eu pago com meu salário.
Hoje eu pago a faculdade, eu faço particular e eu pago com o meu salário, né? Como eu disse, hoje eu posso ser protagonista da minha história, né? Cheguei no Instituto Dara quando meu filho teve um problema renal. Estava assim desesperada porque eu não tinha condições de manter aquele tratamento. E aí eles me deram um encaminhamento para vir para o Instituto Dara. Na época eu não tinha terminado nem o ensino médio, né? Não tinha uma profissão, e aí eu comecei a fazer um curso de formação de vigilante. E logo depois eu consegui um serviço de carteira assinada no aeroporto do Galeão. E aí, nesse meio tempo, eu retornei aos estudos e foi muito bom para mim, porque assim, eu comecei a viver uma fase que eu já estava sem expectativa, estava sem esperança. Então, assim, para mim ali foi muito bom e aonde foi que me despertou a vontade de fazer serviço social. Foi observar o trabalho delas e eu falei assim, olha, quando eu tiver a oportunidade de fazer um nível superior, eu vou fazer serviço social. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho o que é anemia falciforme, né, como que é essa doença, essa condição. Então, ela é mais comum em indivíduos de raça cor preta e parda, né, essa condição é uma condição genética, né, que vem do nosso DNA. Você gostou do tema? Você gostou da dinâmica? Como foi sua chegada aqui no Instituto Dara? Quando eu entrei aqui, eu já trabalhava como manicure, mas através do Dara eu tive um pontapé maior, entendeu? Eu já sabia fazer unha, mas aqui eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais, entendeu? Sair daqui sabendo mais um pouco sobre aquilo que eu já sabia fazer. E eu tive oportunidades, como, por exemplo, hoje em dia minhas filhas estão empregadas através do Instituto Dara, que é que elas tiveram a oportunidade de fazer um curso aqui, né, que proporcionou a elas um direito de estar estagiando na Tecnip. O que você espera alcançar aqui no Instituto Dara? Quero crescer no empreendedorismo, quero vencer, quero ter minha loja futuramente. Eu quero ter a minha marca, Regis Customizados. E com isso, dar tudo que meu filho precisa. E eu mesma também, né? Porque eu sou uma mulher e preciso também de mimos. Você chegou ao Dara quando, Maria? Em 2021, parece. Em dezembro de 2020 para 2021. Inclusive, hoje é meu último dia aqui. Hoje eu bato sino. E me conta uma coisa, qual foi a sua trajetória aqui no Instituto Dara? A sua experiência? A minha experiência foi justamente como eu te falei, né? Eu fiz vários cursos, fiz curso de cabeleireiro, fiz cursos de confeitaria, da cozinha sustentável, de cupcake, de bolo bento cake, né? Então, foi assim, a minha parte que eu mais gostei mesmo foi a da gastronomia, aonde eu me identifiquei. Quem é a Adriele hoje? Uma mulher que pensa grande. Eu penso em alavancar cada vez mais, conhecer-me cada vez mais, que é coisa que eu não me conhecia, e ser melhor cada vez mais. Qual o seu sonho? Essa parte de sonhar, né? A gente que é nascida e criada dentro de uma comunidade, a gente tem uma outra realidade, né? Muitas das vezes a gente tem uma visão muito pequena, né? A gente acha que o nosso mundinho é só ali e a gente acaba não conhecendo outros horizontes. E quando alguém chega na nossa vida e nos abre porta de oportunidades que a gente vê, que a gente fala, caramba, existe isso. Aí eu falo, meu Deus, isso existe. Sempre para fora. Sempre para fora. O início é sempre para fora, né? E aí, no primeiro dia de aula, eu sempre falo, cara, qual é o seu sonho? Mas fala sobre o sonho mesmo, sabe o que você... E Vanessa, ela não é humilde, não.
Não, eu tenho um sonho, não sei se o sonho dela ainda é esse, ela vai confirmar comigo. Eu tenho um sonho de montar um salão, mas um salão que ofereça tudo. Que ofereça maquiagem, unha, trança, não sei o que, não sei o que, não sei o que, café, que a cliente vai ficar lá o dia inteiro, vai tomar café, e vou vender roupa também, porque a cliente já vai sair pronta com a roupa. É isso mesmo, o sonho então não ela mudou. quer ter um mega empreendimento, e ela já fez 20 e poucos cursos aqui no Dara. Então, assim, eu acredito que independente de ela sair daqui fazendo trança ou não, ela vai ter a capacidade de contratar uma transista de excelência. Independente se ela fizer maquiagem ou não, ela vai ter a capacidade de contratar uma maquiadora de excelência, vai saber fazer o marketing dela, vai saber fazer a gestão, né, o plano de negócio dela direitinho. E ela está caminhando, está conquistando isso tudo através da força de vontade dela, da fé dela e da possibilidade que o Dara está dando. Então, eu me chamo Vanessa, eu tenho 37 anos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 4 netos. Eu cheguei aqui ao Dara através do Hospital Hemorrio, né, que eu tenho 2 filhos portadores de doença crônica. Na verdade, eu sempre me vi uma mulher negra, sempre desde a minha adolescência, infância, sempre tive orgulho de ser negra. Porque as pessoas olhavam para mim como que eu fosse uma pobre coitada, e eu não sou uma pobre coitada. Eu estava numa fase difícil, né, por meus filhos serem pequenos. Então hoje eu consigo ver que a roda gira. Hoje eu consigo ver que a roda gira sim. Eles cresceram, não ficaram pequenos, né, já estão grandes, mais independentes. Eu vim de situações difíceis. Hoje em dia eu tenho minha casa própria. Hoje em dia eu tenho o meu próprio espaço, então eu vejo essa roda girar. Cuidado com a caneca da mãe, tá? Por favor. Quando eu cheguei aqui, eu era muito depressiva por conta que eu perdi minha mãe e perdi meu pai. Eu sou filha única, não tenho irmãos. E ainda tive 2 filhos com a doença crônica. E o pai, de bebezinho, abandonou eles. E eu tive essa missão de pai e mãe, de cuidar deles. Um hoje está com 11 anos e o outro está com 14 anos. Né? No momento quando eles eram pequenos, eu me via muito desesperada, muito sufocada com a vida. E então eu não tinha chance de olhar para mim, eu não me permitia me conhecer. Eu achava que a Vanessa tinha que ter força para cuidar dos 2 filhos que Deus deu para ela. Então, assim, eu não me permitia chorar, eu não me permitia. Eu não me permitia. Como faz para você? Café? Quer café com leite? Eu tô cheio. Já encheu, não. As pessoas mais... geralmente, assim, gostam mais dos esmaltes simples mesmo. É. Pessoas de idade gostam mais do esmalte simples. Não, as pessoas... Não, sério, não é coisa de idade, não. Ai, obrigada. Hoje eu me descobri que eu tenho que chorar sim, que não é todo momento que a gente tem que estar forte o tempo todo, né? Hoje eu me descobri como mulher, como empreendedora. Eu aprendi a precificar o meu trabalho, coisa que eu não sabia. Eu não sabia também administrar o meu trabalho. Né? E hoje, a Vanessa de hoje é uma Vanessa com mais garra, mais feliz, mais sonhadora. Não é qualquer coisinha que faz com que eu desista dos meus sonhos. Eu não tenho apoio familiar, mas eu tenho meu apoio aqui no Dara, eu tenho meu apoio espiritual, né, que eu sou candomblessista, com muito orgulho sou do candomblé. O que você espera alcançar, Vanessa? O meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos, meu maior sonho é ter uma vida estabilizada, né, porque eu vim da fome, né, eu vim da periferia da fome, eu passei muita fome. Então, assim, o meu maior desejo é que eu possa ter condições financeiras
para eu chegar no lugar e comer aquilo que eu quero, vestir do jeito que eu quero, dar o melhor para os meus filhos. Eu não tenho sonho de ser rica, mas eu tenho sonho de ser uma mulher estabilizada, que eu possa ir e vir, né, antes de partir dessa vida para outra, realizar. A Ana Paula eu conheço há pouco tempo daqui do Dara, mas ela para mim já é uma mulher inspiradora, porque ela chegou aqui como mulher, mãe atendida, né, família atendida, então isso me mostra que a roda gira. Uma hora você está no baixo, outra hora você está lá em cima. Eu acredito também que tem coisas que é Deus que programou para nós, e tem coisas que, se a gente não correr atrás, a gente não alcança. Emocionante, né, gente? De fato, o trabalho realizado aqui no Instituto Dara, ele é mais do que importante, ele nos emociona e a alegria, os depoimentos dessas pessoas nos incentivam e nos motivam e nos mobilizam para que a gente continue diariamente. Que bom que a gente pode restituir sonhos, devolver a capacidade de sonhar e ajudar e participar da concretização do sonho das pessoas. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho que transforma a realidade dessas mulheres, mas transforma também as nossas realidades diariamente. Bom, antes de passar a palavra para o Gabriel, que vai dar continuidade à atividade, queria convidá-los mais uma vez a deixar suas dúvidas, suas perguntas, suas reflexões, enfim, que vocês possam participar ativamente da nossa atividade, registrando as contribuições de vocês no chat. Passo a palavra, então, agora ao Gabriel. Thank you so much. What a beautiful film. We have 70 people on this call who just experienced this, and we wanted to give everyone a chance to add their reflections, questions, how you feel about the film, what that made you think, what you learned, maybe a way that it challenged you. So feel free to put that into the chat, and we'll take a minute for people to put that in, and we'll read those and respond to those for the rest of the conversation that we'll have. So please take a few moments to share how this film has affected you. I'll pass it back to Amanda. Thank you. Obrigada a você, Gabriel. Vamos então continuando, né? A gente tem mais algumas questões para discutir, para debater aqui com as nossas convidadas e contando sempre aí com a participação e com os depoimentos de vocês no nosso chat. Bom, Cristina,
Eu tenho aqui uma pergunta agora para você. O que você espera que as pessoas entendam sobre o trabalho do Instituto Dara com esse filme? Como um curta-metragem documental pode aumentar a conscientização sobre mulheres em situação de vulnerabilidade e os serviços oferecidos pela organização? Bom, Amanda, eu espero que as pessoas entendam que o trabalho do Instituto Dara, ele é muito mais que uma assistência pontual, né? Então, nós estamos falando de histórias de mulheres reais. Esse documentário está dando voz a quem muitas vezes é invisibilizada pela sociedade. Então, nós estamos falando de mulheres negras, estamos falando de mulheres periféricas. Então, através dessas histórias, queremos mostrar, né? Então, assim, para vocês e para o mundo, que os serviços oferecidos pelo Instituto Dara, que vão desde a assistência à saúde, até a inclusão social e econômica, só existe e é fundamental porque nós temos um trabalho em rede, né? Então, a nossa atuação ela vai ser de articulação junto com outras organizações, como exemplo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a professora Cibele Henriques, e outras políticas públicas, né? Então, para que essa transformação aconteça de forma efetiva e duradoura. Então, nós entendemos que ninguém transforma uma realidade sozinho. Então, é preciso uma rede muito articulada e comprometida. Então, o trabalho do Instituto Dara, né, se compromete a isso, né? Então, a gente busca inspirar esse engajamento e com a certeza de que é possível construir caminhos, possibilidades, né, de superação e também de justiça social. Então, é isso que eu espero desse documentário, que esse público, né, presente tenha a dimensão do trabalho do Instituto Dara. Muito obrigada, Cristina. Sua fala traz muitos pontos para que a gente possa complementar esse processo de reflexão iniciado com a exibição do documentário. Muito obrigado mesmo. Professora Cibele, agora eu vou direcionar minha pergunta para você. A partir desse documentário, vemos que há muitas necessidades para as mulheres no Brasil. Não só vemos a pobreza, a falta de acesso à educação, a falta de oportunidades de trabalho. Em sua opinião, que tipo de diálogo e mudança de perspectiva esse filme pode nos ajudar? Boa tarde, Amanda. Muito obrigada pela pergunta. E boa tarde a todos que estão na audiência conosco. Eu acho que o documentário Agira tem um grande potencial, não só para provocar diálogos profundos e transformadores na sociedade brasileira, a partir da visibilidade de histórias reais de mulheres negras e periféricas, né? Que apesar das diversidades, constroem caminhos de resistência, cuidado e transformação social. Sem dúvida, o trabalho do Dara, ele incide, atravessa e impacta a vida dessas mulheres no sentido de fomentar esses diálogos e uma perspectiva de mudança, né? A gente não está falando só de sujeitas de direito, a gente está humanizando também essas estatísticas, dando visibilidade ao protagonismo feminino, né, as suas histórias, promovendo um diálogo, né, eu acho que interseccional, onde a gente está ali vendo pessoas, mulheres negras periféricas cuidando dos seus filhos, mas que vai entrelaçar, né, como protagonistas de suas histórias, uma mudança de perspectiva na qual, né, com certeza convoca a responsabilidade coletiva, uma reflexão também muito intensa sobre o papel do Estado e a sociedade civil, né? O quanto que eu acho que, sem dúvida, né, o filme pode sim gerar uma mudança de perspectiva da indiferença para o envolvimento, do preconceito, né, para a empatia, da passividade para a ação. E despertar essa consciência coletiva, mobilizando redes de solidariedade, principalmente de intervenção na realidade, né? Que muito bem o Dada vem construindo aí e mudando as trajetórias e vidas, né? É uma forma potente de resistência, esse documentário, junto com o trabalho do Dara, que também nos faz esperançar e promover resistências. Obrigada, Amanda. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, professora Cibele, pela sua participação tão importante e cativante na tarde de hoje. Aliás, que bom que a gente está podendo vivenciar essa tarde, que bom que a gente pôde ter esse encontro e trocar conhecimento e experiências. Cristina,
mais uma pergunta para você. Que mudanças você vê no cenário de financiamento e que outras mudanças você espera ver com esse documentário? Falar, né, de financiamento, nos últimos anos, nós temos visto assim, alguns avanços, meio que tímidos, sim, mas alguns avanços importantes no reconhecimento da necessidade de financiar iniciativas que dão voz a grupos historicamente silenciados, e aqui nós estamos falando de mulheres negras. Então, iniciativas como a do Instituto Dara, né? Então, esse documentário eu espero, né, que possa ampliar a consciência, né, acho que de cada um, a consciência da sociedade civil, de outros grupos, né, de empresários, né, de iniciativas privadas, a mostrar que investir nessas narrativas também é investir em transformação social. Então, desejamos aí ver um cenário de financiamento mais inclusivo, valorizando aí essa diversidade de histórias no mundo, né? Então, a gente espera, sim, que outras iniciativas possam ser contempladas, né, com esse financiamento. E a gente está falando, né, do audiovisual. Então, hoje nós estamos aqui nessa sala, mas nós temos a possibilidade, né, de espalhar, né, esse documentário mundo afora. Então, essas iniciativas são importantes e necessárias para a transformação social. Muito bom, Cristina, obrigada. Bom, tudo que é bom dura pouco, né, gente? Então, acho que a gente está iniciando, se encaminhando para daqui a pouco finalizar a atividade. Mas antes, a gente tem uma última pergunta para a Isabel. Isabel, como o Instituto Dara pretende usar o documentário para fazer novas exibições pelo Brasil? Amanda, eu quero já agradecer, né, essa participação tão bacana, a gente refletir sobre o trabalho que toda uma equipe que atua no Instituto Dara desenvolve, gerando impacto para tantas mulheres, né? O documentário, Amanda, apresenta os resultados e impactos da atuação do Instituto Dara na vida de muitas mulheres. Mulheres que vivem as mais diversas vulnerabilidades, né? Nos 4 continentes onde a tecnologia foi implementada, destacou a doutora Vera no início de sua fala. O Instituto Dara pretende utilizar esse documentário num modo muito especial para as nossas famílias, né? Famílias que são protagonistas e que apresentam todo o resultado, todos os impactos que são gerados aí ao longo dos anos. E um trabalho de toda uma equipe de especialistas que atuam com elas dia a dia aqui no Instituto Dara. Então, eu acho que um primeiro momento é apresentar esse documentário para as famílias. E aí, um segundo momento é estar apresentando também esse documentário nas nossas reuniões, nas visitas institucionais, para doadores, para potenciais parceiros, né? Nós, enquanto equipe, nós falamos sobre todos os resultados e todos os impactos. Mas quando as outras pessoas que não vivenciam esse cotidiano aqui no Instituto Dara conseguem ouvir das famílias todos os resultados, isso é extremamente importante. Então, nós pretendemos utilizar esse documentário nesse formato. E aí eu quero finalizar a minha fala, né, trazendo uma frase de Angela Davis, que representa, né, e dialoga de modo muito especial esse grupo de mulheres, mulheres pretas, né, que participaram aí do documentário, que diz assim, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta, né? Então, é uma frase que significa muito para esse grupo de mulheres, né? Para o grupo de mulheres que nós temos aqui no Instituto Dara. E aí eu quero finalizar dizendo que aqui no Dara é assim que a roda gira, né? É fazendo com que, possibilitando com que essa mulher, com que essa pessoa sujeita de direito possa, sim, ser protagonista em todas as fases de sua vida. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, caros colegas. Sensacional, Isabel. Acho que é isso, né? A gente segue aí trabalhando para fazer essa roda girar continuamente. Bom, queria passar a palavra então agora para o Gabriel, para ele conduzir
a próxima etapa da nossa atividade. Thank you so much. So we have a link to the film, which we've just posted to YouTube, and I believe Mauricio will post that into the chat. So we would love for all the people here, we have 67 people on the call, to open the link and watch the film, maybe share it with somebody in your life who you think would be moved by it, inspired by it, would want to help to support this work. And if you put a comment into the chat earlier on about a reaction or a question you had about the film, to copy and paste that comment into the comments on YouTube. So as you can see, the film is listed there in the YouTube link at the top of that chat. So we would love for everybody to share this film widely in your communities of who would be inspired by it, and also if you have ideas for who needs to share it, who should watch this. Maybe this could be part of a training or be shown to a particular influential person that you know in your network. We have a space in the Google form that Andrea has just posted where you can put down ideas and we will follow up with you to help this film have the maximum impact that it can. So any ideas? This is the people who care about this are here on this call. So there's a lot of power right here on this call, a lot of connections that could be made. And feel free also to have questions and ideas in the chat as well. Thank you. Muito obrigada, Gabriel, por essa condução. A gente vai, de fato, agora se encaminhando para o final. Acho que todos nós estamos satisfeitos, contemplados, alegres em ter assistido ao documentário, em ter revisitado essas histórias de vida e trocado conhecimento, enfim, reflexões a respeito da realidade dessas mulheres e que essas reflexões possam, inclusive, servir de combustível para o nosso trabalho, para que a gente continue fazendo essa roda girar. Bom, muito obrigada, em nome do Instituto Dara, obrigado por ter a oportunidade de estar com vocês e por ter participado aí dessa produção tão gratificante e tão significativa do trabalho no setor social. Muito obrigada. Muchas gracias a todos y todas.